Vamos falar agora do assunto mais comentado nesta semana, a Olimpíada de Paris. Mas o que os Jogos Olímpicos têm a ver com o agro? Tem muita coisa. Por exemplo, toda a alimentação dos mais de 11 mil atletas vem do campo. Os uniformes das delegações utilizam o algodão. Os materiais esportivos de algumas das 45 modalidades também vêm do agro, como o taco do polo equestre, que é feito de cana da Índia, a raquete do tênis de mesa, que vem da madeira, as bolas de beisebol, que são feitas de couro, etc. A cerimônia de abertura será na sexta-feira, mas hoje já começaram os jogos de futebol feminino e masculino. E para que as partidas tenham um bom nível, é essencial gramados perfeitos. E você sabia que a produção de grama é feita como se fosse uma lavoura qualquer? Nessa cultura, o Brasil também é referência no mundo. Na última Copa, no Catar, por exemplo, em 2022, a grama utilizada, chamada de Platinum, é uma variedade de uma espécie nativa no Brasil. No programa Agro em Campo, exibido aqui no Canal Rural antes da Copa do Mundo, o engenheiro agrônomo e mestre em agronomia pela Unesp, Patrick Ferreira, explicou os motivos. Existem algumas normas e avaliações que você faz no gramado antes dele ser propício para uma jogabilidade. Quanto que esse gramado é resistente, se um jogador for lá fazer um chute, ele não vai se desfazer com facilidade. Quanto que essa grama consegue rolar perfeitamente, atingir uma metragem mínima, que é de 5 metros, e a velocidade que ela consegue atingir nesse gramado. E também questões estéticas, né? Esse gramado tem que estar verde, denso, ou seja, não pode estar com partes onde apareça o solo, não pode estar amarelado e, claro, livre de doenças, pragas e plantas daninhas. O engenheiro agrônomo Rodrigo Santos participou também do processo de desenvolvimento dos gramados utilizados na Copa do Catar em 2022. Ele explica que a grama é produzida necessariamente no sistema irrigado, com pivô central. É uma cultura de ciclo longo, de 10 a 12 meses, e o plantio não é feito por sementes, mas por mudas. De resto, é como uma lavoura qualquer. Eu uso a correção do solo, adubação frequente, controle de pragas, controle de doenças. A poda, que é uma exigência dessa grama, né? A gente tem que estar sempre podando para estimular o crescimento mais rápido, irrigação frequente. O mesmo raciocínio que a gente usa para uma lavoura convencional, com relação aos tratos culturais, eles são adotados na lavoura também, na lavoura de grama. No Brasil, mais de 90% dos estádios utilizam a espécie bermuda. Ela possui um alto nível de regeneração e é ideal para o calendário atual do futebol brasileiro, que contempla mais de 50 jogos por temporada. Ainda ela tem umas características ideais, como folhas macias, finas, que amortecem a queda dos jogadores durante um dano ou lesão e ainda permitem uma jogabilidade da partida eficiente. E devido ao seu tipo de crescimento, rizomatoso estolonífero, ela consegue ser mais tolerante ao pisoteio. Então, ela aguenta muito bem todo esse pisoteio constante durante uma partida de futebol. O maior polo de produção de gramas do Brasil fica em Tatuí, no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital. Só nesta fazenda são cultivados 700 hectares por ano. Boa parte da produção tem como destino estádios de futebol e campos de golfe do país. A engenheira agrônoma Maristela Kuhn é responsável pela implantação dos gramados em vários estádios brasileiros. Além de ter participado do comitê organizador da Copa do Mundo do Brasil em 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. A especialista diz que a drenagem dos campos depende da escolha do tipo de solo. Para o esporte, é desejável que a gente não tenha um solo muito argiloso, né? Se a Itográson produzir numa região muito argilosa, ele vai vender uma placa que tem muita argila, e isso não é desejável para a drenagem no esporte. A gente precisa drenar. Eu preciso que chova ao meio-dia e que às 4 da tarde eu tenha condições de jogo. Numa arena, eu quero mais. Eu quero que chova durante o jogo, uma chuva muito pesada, e eu continue com condições de jogo. Idealmente, a produção para o esporte ela teria que ser feita numa areia pura, ou quase pura.
Nós estamos tentando desenvolver e chegar numa coisa próxima disso. Você imaginava que a produção de um gramado de futebol tivesse tantos cuidados assim? Portanto, é o agro necessário também na emoção de um gol.